Convido também a doutora Fernanda Costa do Amaral, advogada com grande experiência e assistência jurídica para aquisição de imóveis e investimentos, securitização em empreendimentos imobiliários, contratos de construção e fundos de investimentos imobiliários. E ainda o Dr. Marcos Lopes Prado, advogado, graduado pela USP, especialista em Direito Contratual pela PUC São Paulo, membro da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB São Paulo, palestrante e autor de diversas obras coletivas de direito imobiliário. Eu passo a palavra, anuncio a palavra para o Dr. Marcos Kikunaga. Obrigado, doutora Fernanda. Último painel, Dr. Fábio Rocha Pinto e Silva, meu amigo, muito obrigado por vir. Está vindo de Paris? Hoje? Não. Não, estou indo para o México. Ah, está indo para o México. O doutor é viajado, nossa senhora. Se o Gomide já é sambado, rodado, né? O Fábio tá louco, vai para a África, vai para o México, vai para os Estados Unidos, para Paris. Tá. A não extinção, o tema, a não extinção legal da dívida fiduciária após o segundo leilão negativo do imóvel. Com a palavra, Dr. Fábio Rocha Pinto e Silva. Obrigado. Bom, acho que a gente tem aqui um tempo super curto, o tema é um tema bastante desafiador e que mexe com emoções aí dos dois lados do espectro, né? Eu costumo dizer que a gente, enfim, é um pleito muito antigo do mercado, essa alteração legislativa, uma alteração que não veio e de forma ampla, né, que tem vindo passo a passo para determinadas transações. Isso nós vamos, acho que a ideia aqui dessa discussão é demonstrar como a alienação fiduciária se adequa a cada tipo de transação, a cada tipo de obrigação garantida e em quais casos essa exoneração faz ou não sentido. A minha parte é uma parte bastante inicial, a ideia é conceituar o problema, mostrar como a alienação fiduciária caiu nesse problema, ou melhor, se é um problema, né, porque acho que em alguns casos não necessariamente é, e mostrar que a alienação fiduciária no Brasil, embora ela tenha surgido de um microsistema, ou seja, para um uso muito específico, ela acabou admitindo um uso amplo. E dentro desse uso amplo se aplica uma lógica distinta da lógica do microsistema, que já é uma lógica bastante tradicional do financiamento imobiliário. Então, essa é a ideia dessa parte inicial da nossa apresentação. Bom, eu sempre tenho dito isso porque o meu estudo, mais do que sobre alienação fiduciária, sempre foi focado em garantias em geral. Então, eu tenho sido aí uma voz a defender a simplificação e a generalização das regras de garantia. Antes a gente pensar em hipoteca, em alienação fiduciária, em penhor, em fiança, a gente tem que pensar em garantia. Fala-se muito pouco de garantia no Brasil. Por isso eu comecei os slides dizendo o que é, né, garantia, e isso vale para qualquer espécie de garantia. Portanto, o conteúdo mínimo é a função de garantia, a sujeição a um risco, a atribuição a um sujeito do ônus de suportar as consequências de um evento incerto, qualquer tipo de garantia, né? Seja ela fiança, seja ela hipoteca, um penhor, uma alienação fiduciária. Quando se pede uma garantia em uma transação, é isso que se quer, atribuir a alguém o ônus de suportar as consequências de um evento incerto. E as garantias da obrigação suportam o risco de inocorrência da obrigação, seja por um fato voluntário, ou seja, o não pagamento voluntário, seja por um fato involuntário. Portanto, não somente a insolvência, a garantia garante, isso parece óbvio, mas tem muita gente que diz, a garantia garante a insolvência. Não, garante a insolvência, garante o não pagamento voluntário também. E pode garantir o caso fortuito, pode garantir a força maior, se isso for expressamente previsto. Abrange a garantia geral sobre o patrimônio, aquela responsabilidade que todo devedor tem sobre o seu patrimônio de suportar a execução da dívida, as garantias indiretas e as garantias especiais, propriamente ditas, que são essas tipicamente previstas em lei, penhor, hipoteca, alienação fiduciária, como o que a gente está dizendo agora. Portanto, a garantia especial da obrigação
são as instituições especialmente afetadas a essa finalidade. É uma relação de necessidade, da qual emanam sujeição, poder e ônus. O que é isso? Vou passar muito rápido, que é uma questão muito conceitual. Aquele que garante, ele assume uma responsabilidade, seja ele devedor ou não, né? Podemos pensar aqui no terceiro garantidor. Terceiro fiador, terceiro garantidor hipotecante, terceiro garantidor fiduciante. Ele aceita uma responsabilidade sobre o patrimônio inteiro ou sobre uma parcela do seu patrimônio, que é aquele bem dado em garantia, pela dívida do terceiro, pela dívida daquele que se obrigou. Essa é uma relação de necessidade, porque esse terceiro garantidor ele tem apenas sujeição, ele está sujeito à ação do credor. Ele não tem obrigação de pagar a dívida, não é? A dívida não é dele, tanto que ele tem regresso contra o devedor principal, mas ele tem uma sujeição. Ele é um estado passivo, ele está sujeito a ser executado caso aquele devedor não pague. E o credor tem o quê? Tem um poder, que os franceses chamam poder de constrangimento, os italianos chamam de poder. É o poder do credor de dirigir a sua execução àquele patrimônio que originalmente não compunha a garantia geral, ou seja, o patrimônio do garantidor, o patrimônio do terceiro. Pode ter fonte legal, processual ou convencional, isso está claro. O penhor é uma garantia processual, nós temos penhor legal, hipoteca legal previstos no Código Civil, tem a finalidade de prover segurança em função do risco da inexecução da prestação garantida. Isso é muito explorado. Eu trouxe aqui, bem pontualmente, algumas questões de doutrina italiana e alemã, porque isso é muito explorado, a estrutura da obrigação e a estrutura da garantia, pela doutrina italiana e alemã, então, seja o Percuio ou o Wofür, de fato, o risco pelo qual se dá aquela responsabilidade, polo ativo, o credor ou o terceiro em benefício deste, e o meio é a imposição ao garantidor de uma sujeição, cujo meio de execução, o concui, o vomit, né, com o qual mesmo poderá delimitar-se de maneira, com o que, né, subjetiva, ou seja, se for uma garantia pessoal, ou objetiva sobre o valor de universalidades limitadas, bens ou direitos, determinados ou determináveis. E um ônus, o que é o ônus? É o ônus de, se a dívida não for paga, perder o seu bem em favor do credor, né? O ônus da perda. O objeto da garantia é a coisa onerada. Aqui nas garantias pessoais corresponde à integralidade do patrimônio. E esse contrato de garantia tem efeitos acessórios, criação de outros deveres e direitos, que são os deveres e direitos que a gente tem nos regimes gerais das garantias. Aí vamos trazer a lupa um pouco mais para perto, né? O que nós temos dentro dessas garantias especiais da obrigação? Garantias pessoais, tipificadas, fiança, aval, garantias reais tradicionais, penhor, hipoteca e anticrese, vistos como um direito real limitado sobre bem de terceiro, e as supergarantias, hipergarantias, alienação e cessão fiduciária, reserva de domínio e, para muitas pessoas também, o leasing, quando utilizado no escopo de financiamento à aquisição. Olhando para esse quadro, vem a pergunta, né, o que é alienação fiduciária? E eu estou vindo de longe nessa apresentação justamente para mostrar como a alienação fiduciária se insere dentro desse sistema, que, quando nós analisamos dessa forma, é um sistema coeso, quer dizer, é um sistema que admite diversas formas de garantia que têm exatamente a mesma função, aquela função em comum, a função de se sujeitar a um risco, a função de prover segurança a um risco. A função da alienação fiduciária é conferir ao credor uma garantia exclusiva de máxima prioridade sobre um bem do patrimônio do devedor ou garantidor. Ou seja, quando surge a alienação fiduciária no direito brasileiro, ela surge com essa função de máxima prioridade, não é? Com a função de romper o concurso de credores e a ordem de preferências aplicável ao concurso de credores. Por quê? Porque existia a finalidade de fomentar o mercado de financiamento à aquisição de bens, seja bens de consumo duráveis, no caso inicial, né, do 66 da 4728, redação original, equipamentos, veículos, e imóveis na 9.514, mediante um mecanismo de garantia mais eficaz, tendo como meios uma constituição simplificada, no caso de imóveis à dispensa da escritura pública, execução extrajudicial, retomada célere e imunidade à insolvência. É uma questão interessante, porque, muito embora a alienação fiduciária tenha surgido com o intuito de uma garantia de preço, né, uma garantia de financiamento à aquisição de um bem,
a natureza dela sempre foi descrita pela legislação como uma garantia de propriedade transmitida. Portanto, a transferência do domínio resolúvel da coisa alienada, na 4728, transferência da propriedade resolúvel, 9514, propriedade resolúvel com o escopo de garantia. A parte da propriedade é fácil de entender, ela é um fenômeno da busca dos credores em direção a uma garantia mais eficaz, seja materialmente, no sentido de que ela tem uma prioridade maior, na realidade ela tem a exclusividade, que é a maior prioridade de todas numa hipótese concursal, seja a eficácia processual, ou seja, meios de discussão mais céleres, por exemplo, para móveis, o Decreto-Lei 911, para imóveis, o próprio regime da Lei 9.514, que é mais célere do que a execução contra devedor solvente do Código de Processo Civil. No entanto, muito embora essa alienação fiduciária ela tenha sido positivada desde o início como uma garantia de propriedade transmitida, na sua finalidade original, ela tem uma função econômica semelhante à garantia de propriedade retida. E por isso eu trouxe aqui essa comparação. A garantia de propriedade retida, ela é, por definição, a reserva de domínio, ou seja, em vez de uma transferência da propriedade resolúvel, eu transfiro e, se não pagar, eu pego de volta, a reserva de propriedade é o raciocínio inverso. Certo? Eu transfiro com condição suspensiva. Se pagar, a transferência, de fato, ocorre. Qual é o mote econômico da reserva de domínio? Ela garante o pagamento do preço do bem objeto da garantia. Quando pagar o preço, a condição suspensiva se verifica. O credor ele tem uma alternativa. A faculdade de executar as prestações não pagas do preço, fazendo boa a venda, ou a faculdade de reivindicar para si a posse do bem, cuja propriedade pertence ainda a ele, vendedor. A garantia de propriedade transmitida tem como lógica padrão o inverso. A lógica padrão da garantia de propriedade transmitida, e aqui eu não estou falando mais da nossa alienação fiduciária, estou falando disso num sentido geral, né? Antes da alienação fiduciária seria a venda com retrovenda em garantia indireta. É o que tem nos Estados Unidos, na base do Deed of Trust, na França com fiducie sûreté, na Europa surgem muito essas ideias de utilização de contratos efetivamente fiduciários triangulares de trust, com o escopo de garantia, ou seja, transmite-se a propriedade de um bem a um trustee, ou seja, não ao credor, mas a um fiduciário, com o objetivo de que a propriedade, de que esse fiduciário faça a gestão do bem para garantir o risco de um terceiro credor. Efetivamente, uma operação triangular de trust. Não tem relação econômica com a dívida garantida. Não tem relação econômica alguma. Tem, obviamente, uma relação de acessoriedade, como toda garantia. Não é uma dívida de preço. Portanto, quando se olha para o regime da alienação fiduciária brasileira, muito embora seja definida como natureza jurídica de propriedade transmitida, na realidade é uma garantia que transita entre a propriedade retida e a propriedade transmitida. Na hipótese de financiamento à aquisição, a sua função econômica é próxima da propriedade retida. A função econômica a propriedade fica definitivamente com o adquirente quando este tiver quitado o preço. Quando garantia de uma obrigação não relacionada, a sua função econômica é de propriedade transmitida. Não estou dizendo aqui que a alienação fiduciária tem natureza de propriedade retida. A natureza o legislador previu, é de propriedade transmitida. Mas a sua função econômica transita entre o que seria típico de uma reserva de propriedade e o que seria típico de efetivamente uma transmissão em garantia de largo escopo. A função de propriedade retida se vê muito claramente na aquisição do próprio imóvel. É o que já existia, né? Não é uma particularidade da 9.514, é uma particularidade do financiamento à aquisição da casa própria. A Lei 5741 de 71 já previa isso no SFH. O artigo 7º, não havendo licitante na praça pública, o juiz adjudicará dentro de 48 horas ao exequente o imóvel hipotecado, ficando exonerado o executado da obrigação de pagar o restante da dívida. Por quê? Porque era um financiamento à aquisição do próprio bem. E dentro de um microsistema de financiamento à aquisição da casa própria, ainda mais em um contexto hiperinflacionário, o legislador optou por atribuir ao credor o risco de que a dívida crescesse em velocidade maior do que o valor
do bem. Aquele mutuário do SFH poderia perder o seu imóvel ao credor, não poderia perder o imóvel, o carro, a conta bancária e assim por diante. O mesmo raciocínio acabou incorporado ao SFI. Se no segundo leilão o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no parágrafo 2º, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que ele trata o parágrafo 4º. Essa parte final é outra coisa, é a obrigação de devolver o excedente. Mas esse parágrafo 5º do artigo 27, ele traz exatamente o mesmo racional. Qual é o racional? Ele perde o imóvel, mas não perde o carro, não perde a conta bancária, não perde outras coisas que ele tenha no seu patrimônio. O risco de que o imóvel se desvalorize ou de que a dívida cresça em velocidade maior do que o valor do próprio imóvel é do credor. Até porque o credor, quando recebe uma garantia dessa, faz uma venda, sempre vai ter ali um sinal que é calculado já para considerar os custos de execução, para considerar o risco envolvido, né? Isso acaba precificado no preço de todos os imóveis no financiamento à aquisição. Bom, podemos aplicar esse mesmo raciocínio, e acho que esse é o mote do nosso painel. As garantias em geral, isso é próprio das garantias, isso é próprio da garantia, ou isso é próprio de um sistema de financiamento à aquisição do próprio bem? Nós estamos vendo nesse slide que isso é próprio da aquisição do próprio bem, e, em particular, da aquisição de um bem imóvel. A prova disso é quando a gente faz o raciocínio inverso. O artigo 51 da 10931 diz: sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contrato de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contrato de venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de imóvel, ou seja, obrigações em geral. Aqui nós estamos efetivamente em outro campo, e eu tenho dito também, o artigo 51 ele é completamente incompatível com a lógica do 27, parágrafo 5º da 9.514, porque ele estabelece dívidas que, por sua natureza, não podem importar por si só a